Você já imaginou poder caminhar pelos mesmos lugares onde Jesus esteve? Senti-los, tocá-los e viver a experiência de estar nos locais que marcaram sua vida e sua missão? Isso é possível. Hoje, vamos viajar por um roteiro único, que vai desde o berço do Messias até as cidades onde ele realizou milagres e ensinou as multidões. Esses lugares, que testemunharam a passagem de Jesus, continuam vivos e podem ser visitados. Prepare-se para uma jornada no tempo, onde a história e a fé se entrelaçam de forma profunda e emocionante. 1. Jerusalém. Imagine uma cidade que é o coração de uma das maiores religiões do mundo, cheia de história, mistérios e significado. Jerusalém, para os cristãos, é a cidade onde os eventos mais importantes da vida de Jesus se desenrolaram: sua crucificação, morte e ressurreição. Mas, além de ser o palco da tragédia que resultou na salvação, a cidade também é um símbolo de esperança e renascimento. Nos dias de Jesus, Jerusalém era uma cidade vibrante, um centro espiritual, cultural e político. O Templo de Jerusalém, em sua grandiosidade, era o centro da adoração judaica, e a cidade estava repleta de mercados, ruas estreitas e um povo fervoroso em sua fé. Hoje, muitos dos locais onde Jesus caminhou ainda podem ser visitados, incluindo o Monte das Oliveiras, onde ele orou antes de ser preso, e o Jardim do Getsêmani, onde foi traído por Judas. A Basílica do Santo Sepulcro, construída sobre o local onde se acredita que Jesus foi crucificado e sepultado, é um dos destinos mais sagrados para os cristãos e um lugar de profunda reflexão e veneração. O Muro das Lamentações, parte do antigo templo, é também um local de oração e meditação, onde judeus e visitantes de todas as partes do mundo colocam seus pedidos e preces. Jerusalém não é apenas uma cidade histórica, mas um verdadeiro ponto de convergência espiritual, onde o passado, o presente e a fé se encontram. 2. Nazaré. Agora, imagine um vilarejo simples, envolto por montanhas e terras férteis, onde um menino cresceu, aprendeu a carpintaria e começou a perceber seu propósito divino. Nazaré era uma pequena aldeia na época de Jesus, mas com um significado eterno. Hoje, Nazaré é uma cidade moderna, mas o espírito daquele tempo ainda parece ecoar pelas suas ruas tranquilas. A Igreja da Anunciação é o principal ponto de peregrinação, construída sobre o local tradicional onde a Virgem Maria recebeu a visita do anjo Gabriel e foi anunciada como a mãe do Salvador. Era em Nazaré que Jesus passava seus dias como um jovem comum, antes de começar sua jornada ministerial. Imagine, ao caminhar pelas ruas estreitas da cidade, que você está pisando no mesmo chão onde ele cresceu. Embora Nazaré de hoje seja muito diferente daquela época, com suas ruas comerciais e novos edifícios, a história de Jesus ainda ressoa em cada esquina. A cidade mantém uma sensação de simplicidade e humildade, como era a vida de Jesus naquele lugar. Em Nazaré, você também pode visitar a Sinagoga de Nazaré, onde Jesus, já adulto, fez sua primeira pregação pública, revelando aos presentes que ele era o Messias. Isso gerou um grande tumulto, mas também marcou o início de sua missão, quando ele anunciou que o reino de Deus estava próximo. 3. Belém. Agora, vamos viajar para o berço de Jesus, Belém. A cidade, famosa por ser o local do nascimento de Cristo, mantém uma aura de paz e espiritualidade, como se o tempo tivesse parado ali, nos momentos mais significativos da história cristã. Durante a época de Jesus, Belém era uma pequena vila, e a sua importância cresceu à medida que o nascimento do Salvador se tornou um marco para a humanidade. A Igreja da Natividade é o lugar onde milhões de cristãos de todo o mundo se reúnem para celebrar o nascimento de Jesus. A igreja, com suas paredes de pedra e atmosfera reverente, foi construída sobre o local tradicional do nascimento de Cristo. É impressionante pensar que, há mais de 2000 anos, um menino nascia ali em uma estrebaria, rodeado por humildes pastores e animais, sem saber o impacto que sua vida teria sobre o mundo. A cidade de Belém, ao longo dos séculos, cresceu e se modernizou, mas o espírito daquele nascimento simples e divino ainda está presente em cada visita. Os turistas podem caminhar pelas ruas de Belém e visitar locais como a Gruta de São José, onde se acredita que José e Maria se abrigaram antes do nascimento de Jesus. A cidade ainda mantém um ar de simplicidade, com mercados locais e habitantes acolhedores. E, à medida que você caminha pelas ruas, pode sentir o peso da história que se desenrolou ali, onde a esperança foi trazida ao mundo através de um bebê. Deixe nos comentários abaixo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. 4. Cafarnaum. Imagine uma pequena cidade às margens do Mar da Galileia, onde Jesus realizou muitos milagres e ensinamentos. Cafarnaum foi um dos centros de sua atividade ministerial.
Era lá que ele curou o servo de um centurião, restaurou a saúde de muitos doentes, e até realizou milagres como a cura de um paralítico que desceu pelo telhado de uma casa. Cafarnaum não era uma cidade grande, mas seu impacto na história cristã é imensurável. Hoje, Cafarnaum ainda conserva vestígios de sua antiga importância. O mosaico da sinagoga e a casa de São Pedro, local que muitos acreditam ser a residência do apóstolo Pedro, são dois dos maiores pontos turísticos. A sinagoga onde Jesus pregou também pode ser visitada, permitindo aos peregrinos e turistas imaginar como era a vida e os ensinamentos de Jesus ali. Cafarnaum, apesar de ser uma pequena cidade, foi um lugar repleto de sinais e maravilhas, onde Jesus não apenas curou fisicamente, mas também trouxe cura espiritual para aqueles que o seguiam. Hoje, a cidade é um local tranquilo, ideal para reflexão e oração. Suas ruínas, cercadas por natureza e o Mar da Galileia, oferecem um ambiente sereno, como se a paz de Cristo ainda estivesse ali, esperando ser vivida por quem o visita. 5. Mar da Galileia. O Mar da Galileia, também conhecido como Lago de Tiberíades, é um dos locais mais emblemáticos da vida de Jesus. Era lá que ele acalmou a tempestade com uma palavra, caminhou sobre as águas e pescou os primeiros discípulos. O mar, embora não seja realmente um mar, mas um grande lago de água doce, se tornou um símbolo da fé e do poder de Jesus sobre a natureza e as adversidades da vida. Hoje, o Mar da Galileia ainda mantém seu charme natural, com águas calmas e paisagens deslumbrantes. Os turistas podem fazer passeios de barco no lago, revivendo um pouco da sensação de estar sobre as águas com Jesus. A igreja de São Pedro, construída no local onde Jesus perguntou a Pedro, "Você me ama?", é um importante ponto de peregrinação. No fundo, é impossível não sentir a magnitude dos eventos que ali ocorreram. Antigas aldeias de pescadores, como Tabga, onde Jesus alimentou 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes, também estão próximas, e a igreja da multiplicação dos pães e peixes marca esse milagre. Ao olhar para o Mar da Galileia, você é imediatamente transportado para aquele tempo de milagres e ensinamentos. 6. Monte Tabor. O Monte Tabor, localizado na região da Galileia, é o local da famosa Transfiguração de Jesus, um evento em que ele se revelou em sua glória divina diante de Pedro, Tiago e João. Nesse momento, o rosto de Jesus brilhou como o sol, e seus discípulos ouviram a voz de Deus dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi." Esse evento foi um dos marcos na afirmação da divindade de Jesus e um momento de revelação profunda. Hoje, o Monte Tabor é um local de peregrinação, onde a Igreja da Transfiguração foi construída para lembrar o evento. O acesso ao topo do monte, que oferece uma vista panorâmica da região ao redor, é uma experiência que transcende a física e leva os visitantes a uma conexão espiritual profunda. Subir até o topo do monte, onde a transfiguração aconteceu, é uma experiência que lembra o momento em que os discípulos tiveram um vislumbre da verdadeira natureza de Jesus. As colinas ao redor do Monte Tabor ainda são um lugar de tranquilidade, e muitos visitantes se sentem tocados por sua beleza serena. As palavras de Jesus e a glória que ele manifestou ali parecem ecoar ainda mais forte, trazendo um senso de conexão com o divino. 7. Jericó. Jericó, a cidade mais antiga continuamente habitada do mundo, é um dos lugares mais fascinantes onde Jesus passou. Na época de Jesus, Jericó era uma cidade próspera e um importante ponto de passagem para peregrinos que se dirigiam a Jerusalém. Para muitos, a lembrança mais marcante dessa cidade vem da famosa história do cego Bartimeu, que, à beira do caminho, clamou por ajuda quando Jesus passou. "Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim", disse Bartimeu, e Jesus, movido por compaixão, o curou. Hoje, Jericó é uma cidade moderna, mas os ecos de sua história antiga ainda ressoam pelas suas ruas. Um dos pontos turísticos mais visitados é a Árvore de Zaqueu, onde Jesus encontrou o coletor de impostos, um homem desprezado pela sociedade, e lhe disse: "Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar em sua casa." Jericó também é conhecida por seu clima ameno e paisagens deslumbrantes, com o Monte da Tentação logo acima da cidade, onde se acredita que Jesus foi tentado pelo diabo durante o jejum no deserto. A cidade, com sua rica história, é um lugar para refletir sobre a mudança que Jesus trouxe para todos, independentemente de sua posição social ou falhas. Jericó ainda mantém a vibração de um lugar que viu milagres acontecerem, com suas casas e mercados convivendo com a memória desses eventos. 8. Cura. Cura, localizada perto do Mar Morto, é um local que não é diretamente associado a Jesus,
mas sua proximidade com os eventos da época de Cristo faz com que seja fascinante. Aqui, foram encontrados os textos do Mar Morto, uma coleção de manuscritos antigos que incluem cópias de livros do Antigo Testamento e outros escritos judaicos da época. Esses textos ajudam a entender melhor o ambiente religioso e cultural que cercava Jesus e os apóstolos. Embora Jesus não tenha sido diretamente associado à cura, muitos estudiosos acreditam que o local, onde os essênios, um grupo judaico radical, viveram e escreveram, reflete a atmosfera religiosa da época. A vida simples e devota dos essênios ressoava com a mensagem de Jesus, que também pregava sobre pureza, arrependimento e um relacionamento direto com Deus. Hoje, Qumran é um sítio arqueológico, e as ruínas de uma antiga comunidade essênia podem ser exploradas. O Mar Morto, que fica ao lado, é um lugar de grande importância histórica e simbólica. Ele também é famoso por suas águas salgadas, que têm propriedades terapêuticas. Visitar Qumran é uma oportunidade de refletir sobre os textos e as tradições religiosas que influenciaram profundamente a fé judaica e cristã. 9 Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é, sem dúvida, um dos locais mais emblemáticos da vida de Jesus. Este monte, localizado a leste de Jerusalém, tem um significado profundo não só para os cristãos, mas também para os judeus e muçulmanos. Para Jesus, o Monte das Oliveiras foi um lugar de oração e reflexão. Foi lá que ele passou suas últimas horas antes de ser preso, orando no jardim do Getsemane, pedindo forças a Deus para enfrentar o sofrimento que estava por vir. Hoje, o Monte das Oliveiras é um ponto de peregrinação que oferece uma vista deslumbrante de Jerusalém. Uma das atrações mais marcantes é a Igreja de Todos os Povos, ou Igreja do Getsemane, que foi construída no local onde, segundo a tradição cristã, Jesus orou antes de sua prisão. As oliveiras que ainda crescem no monte são árvores antigas, algumas com mais de 2000 anos, e muitos acreditam que algumas delas poderiam ter estado ali na época de Jesus. O Monte das Oliveiras também é um local associado à ascensão de Jesus. De acordo com a Bíblia, após sua ressurreição, ele ascendeu ao céu diante de seus discípulos, e o local onde isso aconteceu está marcado por uma capela na região. Além disso, o cemitério judaico, um dos maiores do mundo, fica no Monte das Oliveiras, dando ao lugar um ar de reverência e espiritualidade. Visitar o Monte das Oliveiras é estar em um lugar de oração, história e esperança, com a sensação de que ali o céu e a terra se encontram de uma maneira muito especial. 10 Samaria. Samaria, uma região histórica que ficava entre a Judéia e a Galileia, é um local importante na vida de Jesus, especialmente em seu encontro com a mulher samaritana no Poço de Jacó, João 4. Naquela época, judeus e samaritanos tinham uma animosidade histórica, devido a diferenças religiosas e culturais. No entanto, Jesus desafiou essas barreiras, mostrando que o Evangelho não era exclusivo de uma nação ou grupo, mas para todos. Esse encontro simboliza a missão universal de Cristo de alcançar todos os povos. Hoje, a região de Samaria faz parte da Cisjordânia, e os lugares históricos relacionados a esse encontro, como o Poço de Jacó, são visitados por peregrinos. A cidade de Nablus, que está perto do Poço de Jacó, é a área moderna que preserva muitas das raízes históricas de Samaria e suas conexões com os eventos bíblicos. 11 Monte Gólgota. O Monte Gólgota, também conhecido como Monte da Caveira, é o local onde Jesus foi crucificado. Segundo a tradição cristã, ele foi levado até esse lugar, fora dos muros de Jerusalém, onde foi pregado na cruz. Este momento, que representou o sacrifício supremo de Jesus pela humanidade, é o ápice de sua missão na terra. Hoje, o Gólgota é parte do complexo da Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém, que marca o local tanto da crucificação quanto do sepultamento e ressurreição de Jesus. Ao visitar o Gólgota, os cristãos experimentam um momento de profunda reflexão sobre o sacrifício de Jesus. O local tem um grande significado para os fiéis e é uma das paradas mais emocionantes para quem peregrina em Jerusalém, relembrando a entrega e o amor incondicional de Cristo pela humanidade. 12 Caifás Casa. Após ser preso, Jesus foi levado à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde passou a noite em cativeiro antes de ser julgado pelas autoridades romanas. A casa de Caifás é uma das locações mais significativas do processo que culminou na crucificação. Neste lugar, Jesus foi interrogado, humilhado e rejeitado. Um dos momentos mais marcantes foi quando Pedro, 3 vezes, negou conhecer Jesus, exatamente como ele havia predito. Hoje, os visitantes podem visitar as ruínas da casa de Caifás e ver o Poço de Caifás,
que, segundo a tradição, era o lugar onde Jesus foi mantido preso durante a noite. A igreja de São Pedro em Galicantu foi construída em cima do local tradicional da casa de Caifás e marca o lugar onde Pedro negou Jesus. Esse local serve como um lembrete poderoso da dor e rejeição que Jesus sofreu em sua jornada para a cruz. E aí, gostou de conhecer os lugares que Jesus pisou? Agora, que tal mergulharmos ainda mais na história bíblica? Você sabia onde estão as 12 tribos de Israel? Se quer descobrir mais sobre as origens, a história e o legado dessas tribos, não perca o próximo vídeo. Clique aqui na tela e venha entender mais sobre o incrível impacto que as 12 tribos tiveram na formação do povo de Israel e na história de toda a humanidade. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Vamos juntos explorar mais desse legado sagrado.